Queria dar boas-vindas para todos vocês, todos e todas presentes aqui nesse encontro. Dizer que é com muita alegria que a gente tem esse primeiro encontro. Esse é o primeiro encontro, então, do curso de formação em agroextrativismo no Cerrado. Quero destacar para vocês que esse encontro só é possível graças a uma parceria e a ação conjunta da WWF, a Central do Cerrado, a Unicafes, a UNB e o Núcleo do Piqui. Cada uma dessas organizações entrou com seus saberes e seus potenciais e a gente conseguiu estar organizando esse momento de troca de experiências e troca de aprendizado com vocês. Esse curso, então, é uma realização conjunta dessas organizações. É com muita alegria que a gente fala isso. Quero saudar todo mundo que está presente, todas as organizações aqui presentes também, a WWF, a Carol, o Kobe aqui, o Núcleo do Piqui, a Sara, não sei se já chegou, né, a Central do Cerrado, o Luiz Carrasa, enfim, todos os presentes, todos e todas, a todos os agroextrativistas que estão aqui com a gente, buscando esse momento de formação e aprimoramento, os estudantes, a todos os profissionais de assistência técnica. Esse curso superou muito a nossa expectativa de adesão, então a gente tinha uma expectativa muito menor, a gente está com mais de 200, quase 300 pessoas participando das atividades do curso na plataforma, e isso só mostra para a gente a importância desse tema que a gente está abordando aqui, né? Em nome, né, de todas essas organizações que estão realizando esse curso, eu quero dizer para vocês que a gente vai ter um encontro onde a gente busca, na medida do possível, uma sala com mais de 70 pessoas, né? A gente vai querer ouvir vocês, a gente vai querer também trazer um pouco, vou passar a palavra daqui a pouco para o Luiz, ele vai trazer uma visão mais geral, né, do que foi esse módulo 1. Cada aula, né, abordou uma caixinha. Vocês que assistiram às aulas, estudaram os conteúdos, percebem que essas caixinhas elas estão interconectadas, então o Luiz vai trazer um pouco isso para a gente, o que foi esse módulo 1. Depois disso, a gente vai abrir para perguntas. Nós queremos ouvir principalmente os agroextrativistas, os e as agroextrativistas presentes. Eu queria pedir para que todos aqueles que são técnicos, agentes de campo, estudantes, que registrassem as suas perguntas pelo chat e a gente abrir a fala para os agroextrativistas que estão aqui presentes no curso, para a gente poder ter também, nesse momento agora, ouvir um pouco a visão mais desse público, tá? Então, eu queria fazer esse combinado com vocês, a gente vai abrir a fala, depois da fala do Luiz, para 5 pessoas, 5 agroextrativistas. As falas, elas devem ser de perguntas, né, ou considerações com relação aos temas do módulo 1. Depois dessas falas, os professores que trabalharam com vocês as 4 aulas, os 4 temas, né, curso de produção, estruturação da cadeia de valor, cadeia de suprimentos e rastreabilidade, comunicação e marketing, estão aqui com a gente, né, e eles vão, então, a gente vai direcionar para eles a fala de resposta, para vocês. Esses professores, essas pessoas vão acolher as perguntas do chat e as falas que vão ser direcionadas, e vão ter um momento de fala também, depois desse primeiro bloco de perguntas. Depois da fala desses professores, a gente abre novamente para mais um bloco de perguntas, né? Novamente, a gente quer ouvir os agroextrativistas, os e as agroextrativistas presentes. Queria pedir para os demais poderem encaminhar suas perguntas aqui pelo chat. E aí a gente abre para que os professores e comunitários que conduziram as aulas, né, dos 4 módulos possam fazer as suas considerações finais. E a gente encerra esse primeiro momento de encontro. Bom, para que tudo dê certo, a gente precisa que quem não estiver falando, fique com o microfone desligado, para que a gente possa ouvir melhor, né, todos os companheiros e companheiras que quiserem fazer uso da fala. E se alguém tiver alguma dificuldade de desligar o microfone, a gente pode fazer isso daqui,
né? Mas aí no momento da fala vocês vão precisar conseguir aí ligar o microfone. Qualquer coisa a gente pode ajudar aqui pelo chat, tá? É um pouquinho isso. Quero desejar a todos um ótimo encontro, a todos e todas, que o curso seja muito bem aproveitado por todo mundo. E quero convidar o Luiz para fazer uso da palavra. Luiz Carrasa, da Central do Cerrado. Obrigado, Maíra. Boa tarde a todos e todas. Satisfação enorme estar aqui com vocês. Como a Maíra falou, a gente está bem feliz com a adesão que a gente teve no curso, né, que demonstra a importância e a relevância que o tema que a gente está trazendo tem, né, para quem lida com esse tema do agroextrativismo. Né, a gente teve uma motivação de construir o curso, antes de construir um curso, foi de construir um conjunto de conteúdos numa linguagem que ficasse arquivada e acessível para acesso por muita gente. Né? A gente, como Maíra comentou, a realização é uma parceria, né, da Central do Cerrado com o WWF, a Unicafes, que, para quem não sabe, é a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, tem uma atuação nacional, atua com mais de 1.000 cooperativas no Brasil inteiro. O Núcleo do Piqui, que atua com as organizações agroextrativistas do norte de Minas, e a UNB, que está trazendo, né, a validação do nosso curso com uma chancela, né, de uma universidade super renomada, né, encampado por um professor da Faculdade UNB de Planaltina, que é o professor Mário Ávila. Então, o propósito do curso é a gente construir um conjunto de conteúdos, e esse curso é o primeiro passo nesse sentido. A gente tem a ideia de continuar produzindo conteúdos complementares ao que já estão sendo produzidos, e devemos manter esses conteúdos e outros que forem produzidos disponíveis depois do curso nos canais de YouTube ou outras mídias das organizações realizadoras. A gente percebe a necessidade de, muitas vezes, ter que repetir assuntos, informações, orientações, e nos pareceu muito pertinente nessa época, né, que a gente está vivendo, a pandemia, todo mundo se adaptando e intensificando o uso dessas ferramentas digitais. Pareceu muito pertinente a gente produzir algum tipo de conteúdo para esse tipo de mídia que ficasse acessível e facilitasse também a vida tanto de quem tem a necessidade, às vezes, de trabalhar a formação, mas principalmente dos interessados que muitas vezes buscam sobre esses conteúdos, né, na internet e outros lugares, e realmente não tem muita coisa disponível. Eu fico bastante, né, feliz de ver aqui um monte de gente conhecida, querida, de vários lugares, né, desde do Pernambuco, do Tocantins, pessoal, né, estou vendo Cassiano aqui do Jalapão, pessoal de Minas, muito bacana. E a ideia, gente, a gente esse momento a gente usar como um momento,
não só de questionamentos, mas de interação e de troca. Como a Maíra falou, a gente tem um desafio muito grande, porque é muita gente. A gente tinha uma opção de dividir o grupo, a turma, em alguns grupos, mas a gente tomou a decisão de fazer a atividade com todo mundo mesmo. E então eu peço primeiro assim que nós vamos vocês, em primeiro lugar, se apresentarem com o nome e com a organização que representa, ou se não representa uma organização, é estudante de graduação, pós-graduação, técnico, colocar seu nome e o que você faz, a organização que você trabalha, no chat, para a gente ter esse registro também dessa participação, né, para a gente fazer uma avaliação depois das pessoas que participaram desses espaços e ficarem à vontade para colocarem alguns questionamentos, contribuições, críticas em relação aos conteúdos que a gente trabalhou no módulo 1. Então, esse primeiro módulo, gente, ele foi muito trabalhado em função da gente abordar algumas questões que a gente avalia que são muito importantes no trabalho que a gente faz na estruturação dessas cadeias produtivas. Então, a gente está procurando, em cada aula, trazer uma parte mais teórica e uma parte de aplicação prática. Nem sempre isso é fácil de se fazer. E nós temos um desafio também, porque a gente teve a opção de fazer vídeos não muito longos, porque a gente sabe que a tendência de vídeos muito longos as pessoas não ficarem. Então, a gente sabe que não consegue fazer um aprofundamento muito forte nesse formato, mas a ideia é que os materiais complementares e o próprio fórum de debates, que é o principal espaço de interação que a gente tem com todo mundo, seja intensificado. Então, eu estou pedindo aqui para vocês colocarem as questões e contribuições no chat aqui, mas eu reforço a importância de a gente centralizar e fortalecer o debate dentro do fórum de debates, que não é um ambiente de perguntas e respostas e de tutoria. Os professores não estão na incumbência de responder a todos ou de orientá-los, né, na medida do possível, sim. Mas a ideia do fórum é que ele seja um espaço onde vocês coloquem as suas questões e outros participantes podem trazer, porque a gente acredita que o conhecimento ele está disperso em todos nós. Obviamente, a contribuição que a gente espera, principal dos professores, sejam, que a gente está chamando de especialistas ou comunitários, é de que tragam provocações para que essas reflexões sejam trabalhadas dentro das organizações, dentro das instituições, dentro da escola, da universidade, da comunidade, do espaço onde vocês interagem. Então, a gente teve, nesse primeiro módulo, espero que todos tenham assistido às aulas acessado o material complementar nas aulas que a gente trouxe o material complementar, mas a gente teve uma primeira aula com o Fabiano e com a Dionete. O Fabiano está aqui com a gente, né, sobre a questão de formação de preço e fazendo um debate sobre a questão da viabilidade e sustentabilidade das organizações.
a gente teve uma segunda aula comigo e com Sara, do Núcleo do Piqui, que está aqui com a gente também, sobre a questão da estruturação das cadeias de valor. A gente teve uma terceira aula com o Zé Fábio, lá da Grande Sertão, que também está aqui com a gente, sobre as questões de rastreabilidade, cadeia de suprimento. E uma última aula comigo, Sara e Alexandre, que também estão aqui com a gente, relacionadas às questões de comunicação, né? A importância de comunicação nas organizações, as ferramentas, né, mais acessíveis e utilizadas, né, olhando para um viés da comunicação nas organizações do terceiro setor, especialmente as organizações de base comunitária. Então, a ideia é que vocês coloquem algumas questões, provocações e considerações via o chat. Nós vamos fazer, como a Maíra comentou, uma rodada com cada professor para comentar sobre as questões que estão chegando via chat, e vamos, para cada tema, abrir uma rodada de perguntas, né? E a gente optou, como a Maíra falou, de que as perguntas... abrir o microfone especialmente para os agricultores, os extrativistas e técnicos, estudantes e demais. A gente pede, por favor, que se manifestem pelo chat, principalmente pela quantidade de pessoas que a gente tem, que a gente avaliou que não seria viável, né, a gente conseguir abrir a fala para todo mundo, que a gente não teria como fazer a gestão disso. Então, a gente tem, em seguida, começando agora na sexta-feira, o módulo de agroindústria, né, com 3 aulas, e depois a gente tem uma aula isolada sobre a cadeia do Baru, encerrando o nosso curso. Então, hoje a gente se atém ao módulo de gestão. A ideia dessa reunião aqui ser não de fechamento, mas assim da gente, né, consolidar essas questões, e com certeza muito dessas provocações que vierem vão servir de subsídio para a gente desenvolver novos conteúdos, aprofundar nos temas que, né, forem mais demandados nesses espaços, não só aqui, mas no fórum de debate, nas conversas que a gente tem também, né, com as comunidades, com as organizações. Então, aí, Maíra, acho que eu passo para ti, a gente conduz com cada um agora. Isso. Então, eu queria pedir para que as pessoas que querem fazer o uso da palavra possam se inscrever pelo chat. E a gente vai abrir agora para 5 inscrições. Quem for fazer o uso da palavra, eu peço que se atente ao tempo, né? A gente tem aí de 2, 3 minutos para cada um poder fazer a sua fala. E quem não for fazer o uso da palavra pode deixar a sua questão, sua pergunta, sua consideração no chat, tá? Então, vamos abrir a fala para vocês a partir de agora, por ordem de inscrição. Peço que vocês escrevam assim, inscrito. Peço a inscrição, para a gente conseguir localizar aqui, já são muitas mensagens no chat. Mais um de cada vez, viu, gente? Se todo mundo quiser falar ao mesmo tempo, eu não consigo. A piadinha clássica. Acho que... Ó, tem uma pergunta do Eris, de repente ele faz ela ao vivo aí, ó, sobre o capital de giro monetário.
Quer falar, então? Podemos passar para o Fabiano falar um pouco sobre isso? Enquanto o Pode Fabiano ser. está falando, as inscrições estão abertas, você pedindo, a Maíra vai abrindo as inscrições. Ok, então, durante a fala do Fabiano, quem tiver interesse em abrir a fala, pode se inscrever. Boa tarde a todas e todos. Eris, eu fiquei só com uma dúvida, porque ele fala capital de giro unitário. Talvez, se quiser só colocar mais um pontinho ali para a gente entender um pouco melhor o que especificamente está querendo entender, ou se o capital de giro como um todo. Pode ser? Eu acho que, enquanto isso, Fabiano, você podia ir dando umas pílulas aí sobre a questão do capital de giro, a importância no processo de organização produtiva, de planejamento. Vamos lá. Bom, aí qualquer coisa também, complementem, por favor, fiquem à vontade, isso é um debate e é uma forma também de compartilhar essa experiência com vocês e, ao mesmo tempo, receber. Capital de giro, assim, para a gente fazer a fórmula clássica, é o ativo circulante menos o passivo circulante, que talvez não faça muito sentido, né, para muita gente, mas, a grosso modo, de fato, eu pegaria o que eu tenho de receita, o que eu tenho de despesa. Se a minha despesa for maior do que se a minha despesa for maior do que a receita, eu preciso de um capital para cobrir, né, para que efetivamente eu chegue ao meu ponto de equilíbrio, eu tenho receita e despesa de forma igualitária. Claro que o capital de giro, a ideia é que, né, chega um determinado momento que a organização ela tenha, de fato, o que ela entra de receita, né, de fato as receitas são o que entra, consiga cobrir as despesas e sobra um pouquinho para fazer, né, outros investimentos, investir em formação e etc. Mas, a grosso modo, é isso, assim, esse capital que a gente tem nesse giro rápido que nós precisamos para cobrir essas despesas cotidianas. Aqui, quando a gente fala de capital de giro, nós não estamos falando de investimento, esse capital que eu vou utilizar no longo prazo. É sempre para cobrir esse recurso, essa despesa, né, que até então é maior do que a receita, no curtíssimo prazo. Então, por isso, quando a gente fala que o ativo circulante menos o passivo circulante, eu vou entender qual que é a minha necessidade do capital de giro, eu estou falando justamente que circulante dá a entender a sensação de movimento, né, que é desse capital que está girando o tempo todo dentro da organização. Então, de forma sintética, é isso. Tem umas formulazinhas clássicas, sabe? Assim, se a gente for na internet, o próprio material que foi disponibilizado, tem lá para a gente entender o que é capital de giro, que eu acho que aí é a forma correta que, de fato, nós vamos ter para compreender o que é capital de giro, o que é o passivo, desculpa, o que é o ativo circulante, o que é o passivo circulante, um menos o outro, e sempre, né, eu acredito que a maior parte das organizações, se não todas as organizações, vai ter um técnico próximo que possa auxiliar, tem um contador que é, de fato, um profissional de suma importância, e às vezes a gente utiliza pouco esse conhecimento que os contadores podem trazer justamente para essa contabilidade gerencial. Vou complementar um pouquinho o que o Fabiano colocou, especialmente porque na aula de estruturação de cadeias a gente coloca o capital de giro como uma demanda e um elemento importante que tem que estar presente para a gente conseguir fazer girar uma safra ou fazer com que a cadeia esteja ativada, né? Porque, conforme a gente apresentou na aula, não basta você ter a oferta da matéria-prima, seja produzida na natureza ou cultivada, né? Assim como as pessoas, né? Para produzir, colher ou processar, então você tem que ter a oferta do recurso, seja produzido ou coletado, as pessoas para catarem, processarem, as estruturas para você fazer transporte, armazenamento e o processamento do produto, né, a organização da padronização desse produto para
o mercado, você tem que ter um mercado para vender, e para isso tudo girar, você precisa ter uma reserva de dinheiro para você custear essa produção. Então, o conceito de capital de giro, ele vem muito associado a essa lógica, que é um dinheiro que você investe e que ele vai retornar quando você efetiva a comercialização do seu produto, e ele volta para você retroalimentar a cadeia. Então, acompanhando a experiência que eu tenho de muitos anos com organizações comunitárias, é que poucas organizações conseguem ter uma dinâmica econômica tal que o dinheiro vai e volta. Porque, como o Fabiano colocou, muitas vezes as despesas elas são maiores que as receitas. Então, se você tem... Então, vamos supor que você toma um dinheiro emprestado para você fazer uma safra, e você pega, sei lá, 10 mil reais para você organizar a safra do Baru. Você investe esse dinheiro na safra daquele produto. Quando você vende o produto, então você faz o custeio dessa produção com esses 10 mil reais para pagar o extrativista, para pagar o transporte, para tudo mais, você transforma esse produto ou agrega algum valor e você vai vender ele por 20. Então, você pegou 10 mil, conseguiu apurar 20. Teoricamente, você deveria guardar esses 10 mil para você ter uma reserva para a próxima safra. Mas, muitas vezes, as organizações elas têm uma despesa corrente, mês a mês, que consome esse capital, e muitas vezes as organizações entram na safra descapitalizada novamente, precisa de um novo aporte de recurso. Então, esse é um desafio constante das organizações, e existem muitas estratégias que são utilizadas para viabilizar esse capital de giro, e a mais comum e utilizada são as pessoas recorrerem aos bancos, né? Os bancos emprestam, geralmente com juros não tão atraentes, mas nós temos políticas públicas no Brasil muito interessantes para o campo da agricultura familiar e do extrativismo através do PRONAF, com juros, inclusive, negativos para algumas situações de um público mais carente, especialmente povos e comunidades tradicionais, e temos uma situação muito interessante, que muitas vezes você consegue pegar um recurso emprestado via PRONAF, que é, vamos dizer assim, é o programa oficial do governo de aporte para a agricultura familiar. Você geralmente tem um prazo de carência para pagar, porque entende-se que você pega o dinheiro, você tem um tempo para, né, aplicar esse recurso e fazer com que você consiga fazer a produção, colher, transformar, processar, vender, para você receber o dinheiro de volta. Então, geralmente, o prazo de carência é exatamente para dar tempo entre o tempo que você pegou o recurso, para você organizar o processo de produção, comercializar, ter o capital de volta para você conseguir pagar o financiador e sobrar alguma coisa para o agricultor ou para a organização. Muitas vezes, quando o agricultor não consegue estar organizado ou não consegue cumprir a burocracia, existe muitas vezes um preconceito do banco com o público de produtores familiares que não têm patrimônio, que às vezes não têm um título da terra. Então, existe uma série de bloqueios e preconceitos em situações que não existe uma burocracia, um bloqueio legal. Muitas vezes existe preconceito, e essas pessoas não conseguem acessar o recurso ou têm medo de pegar um dinheiro emprestado do banco e ficarem endividadas. Então, existe uma série de iniciativas que têm sido utilizadas por essas comunidades rurais, extrativistas, de agricultores familiares, que são fundos solidários,
né, organizados pela própria comunidade, organizados por alguma ONG parceira que faz a gestão desse recurso. Então, é muito importante, quando a gente está falando de estruturar uma cadeia produtiva, que você tenha instituições parceiras que complementem as competências que são necessárias para isso. E o capital e o aporte financeiro, seja para investimento em infraestrutura como capital de giro, ele é importante. E ele pode vir de várias fontes por diferentes tipos de organização. Então, é bastante importante ter isso em mente para buscar alternativas nas suas regiões. A Unicafes tem uma experiência incrível com as cooperativas de crédito, né? Tem uma série de experiências também que é o formato de um banco, mas numa cooperativa, com a gestão democrática pelos próprios agricultores. Então, existe uma série de possibilidades que precisam ser trabalhadas, e, como tudo, não existe uma receita de bolo de falar é assim, é assado. Central do Cerrado mesmo faz uso de capital de giro, de aporte de simpatizantes da Central do Cerrado que investem confiando e sabendo que vai ajudar no processo de produção e que esse dinheiro vai voltar sem exigir burocracia, numa relação de confiança muito diferente, né, de um processo formal via bancos. Então, trazer um pouco, algumas reflexões sobre isso. Bacana, Luiz, obrigada. Queria dizer que a gente já tem aqui 2 pessoas inscritas, algumas perguntas no chat. Atenção aí aos professores, aos comunitários que contribuíram com as aulas, né, nas questões que já estão no chat. Vamos responder agora as questões em bloco, tá bom? O primeiro inscrito aqui é o André Luiz Saraiva Loretti. Pronunciei direitinho, André? Está com a palavra. André, está por aqui com a gente ainda? Bom, enquanto o André se conecta... André? A Carol, que está como administradora, você consegue localizar e abrir o microfone dele, Carol? Consigo, vou procurar aqui. Depois do André, nós temos a Carline. Carline? Não está habilitando o Luiz para eu abrir o microfone dele. Carline é da Coop Verde, lá no Mato Grosso do Sul. Isso. Então, vamos ouvir a Carline. Bom, boa tarde a todos, todas. A minha dúvida é para o Fabiano, professor Fabiano Ruas, sobre a fórmula do markup, né? Na primeira aula, ele falou sobre essa fórmula, e eu gostaria de saber se ela é aplicável em outros produtos, além de produtos do agroextrativismo. O André já conseguiu o áudio? Abriu o áudio, André? Não passa, né? Tá bom, André. Tem outras questões para você aqui no chat também. Não tem mais ninguém inscrito. Estou errada? Não tem mais ninguém inscrito, então eu posso abrir a palavra para você, Fabiano. Eu vou aproveitar. Desculpa, o Heron está inscrito, o Heron de Arinos. Tá bom, tudo bem. Vamos ouvir o Heron, depois a gente abre para as respostas. Está no mudo, Heron. Está me ouvindo agora? Ouve agora? Agora sim. Certo. A respeito da parte de rastreabilidade, né?
na parte do Baru, né? Muito se falou na rastreabilidade da rapa de Buriti, né? Que as comunidades, os parceiros lá, fazem a rapa, faz a etiquetagem para saber de qual família veio, né? A minha pergunta é a respeito do Baru. Como rastrear tanto Baru, né? Porque, na realidade, aqui da região, é que muitas pessoas fazem essa venda e vêm em muitos sacos e tal. E eu não vi a respeito da Copa Base, de outros que compram aqui, que vem de fora. Como fazer para rastrear um produto desse? Suponhamos, eu fabrico eu planto esse Baru, né? E eu quero rastrear na minha propriedade, né? Para aquele nível de qualidade e de confiabilidade. Como fazer? Já que se for um volume um pouco alto, como fazer? Pronto, o André continua inscrito. Conseguiu falar, André? Aí, Tá dando certo, vai dar certo, André. Acho que você conseguiu abrir seu microfone. Gente, acho que não. Vamos passar, então, para a fala para as respostas. Primeiro, Fabiano. Depois a gente abre para os demais professores, se tiverem alguma consideração. Fica à vontade, Fabiano. Tá bem. Eu acabei esquecendo de falar, é um prazer assim, ver também vários, né, companheiros e companheiras aqui, né, alguns, inclusive, já trilhamos aí algumas jornadas, Vitor, entre vários outros ali, né, é um prazer tê-los aqui, e Paulo Spaia, de fato um prazer. Bom, eu vou começar por uma perguntinha que eu considero mais simples, que o Marcelo fez, Marcelo Cortez, e vou chegar aí, viu, Carline? Ele pergunta a diferença, né? Porque no vídeo eu menciono a energia como um custo fixo. Esse custo fixo, na verdade, é aquele custo que ele não vai alterar com a minha produção. Lá eu usei um exemplo seguinte, né? Eu tenho um escritório e tenho uma unidade de produção. O escritório, independente da unidade de produção, normalmente a gente faz essa distinção, né? Você tem relógio separado justamente porque a unidade de produção você precisa mensurar com mais detalhes para você conhecer o seu custo de produção. Então, se eu produzo 1 quilo de piqui nessa unidade, eu vou utilizar a energia, né, sei lá, para fazer a salmoura, esquentar água, o que for, independente, para a própria iluminação, mas principalmente para alguma máquina, eu vou ter um gasto de 1. Se eu vou fazer para 100 quilos de pequi, eu vou ter um gasto de 100. Então, esse custo ele vai alterar com a minha capacidade de produção, com a minha produção. Então, o que nós chamamos desse custo variável. Quando eu me refiro lá sobre energia, custo fixo, normalmente é esse custo que ele está atrelado ao escritório, que independente da minha produção, normalmente quase aquele mesmo valor que a gente tem ali, mas ele considera tecnicamente como um valor fixo, né? Então, é isso, viu, Marcelo, essa diferença. Se eu quiser, de fato, fazer um cálculo detalhado, eu vou ter esses dois padrões, né? Então, um padrão para a unidade onde tem um custo fixo, normalmente são escritórios, eu tenho outro padrão para a minha unidade de produção, galpão, agroindústria, etc. Então, com isso, eu consigo fazer uma distinção clara o que é custo variável, que está atrelado diretamente à produção, e custo fixo, que a gente chama, ou custo indireto, que está atrelado ao escritório, que ele não vai alterar com a minha produção. Então, se ficar alguma dúvida ainda, eu posso falar mais numa outra oportunidade. Antes de chegar, Carlinhos, tem uma outra pergunta aqui da Rose, acho que é Rose Mary. Na verdade, são ponderações bem legais, importantes também. Ela fala, né, qual que de fato é a importância da formação de preço para um empreendimento, né, para a organização, para a cooperativa, etc.
A primeira, eu preciso saber efetivamente qual que é o meu custo, qual que é a energia financeira, né, de horas trabalhadas, etc. Essa formação de preço, é claro que nós não estamos considerando ali valores, né, qualitativos, mas são valores frios. O que efetivamente tem de horas técnicas, né, naquele produto? Qual que é o valor final desse produto? Sem isso, sem eu efetivamente conseguir entender qual que é o meu preço final, né, de venda de um produto, primeiro, eu preciso ter segurança de que esse produto eu estou tendo retorno financeiro com esse produto. Esse retorno, essa sobra de recursos, que vai fazer com que a organização continue fazendo os investimentos, fazendo a sua manutenção. E segundo, se eu efetivamente eu não consigo mensurar isso de forma adequada e a minha despesa é maior do que a receita, ainda que eu tenha um caixazinho que o Luiz coloca aqui, né? Vamos considerar que seja esse capital de giro, eu tenho essa pequena sobra aqui que eu vou utilizar, vai chegar daqui a pouco, esse recurso acaba, e de onde vai sair esse recurso, sendo que eu estou vendendo não cobre, né, as minhas despesas. O que está entrando, aliás, desculpa, o que está entrando não cobre as minhas despesas. Então, é um elemento importante para a gente compreender a sustentabilidade financeira de uma organização. Né? Para isso, tem outros elementos que foi também trabalhado lá, que é o ponto de equilíbrio, que nós entendemos, né, efetivamente, quantos produtos eu preciso entender para ele fazer esse custeio, né, dos meus custos, os custos que estão relacionados à manutenção dessa organização. A partir dali eu tenho sobra, eu tenho lucro. Né? Então, um dos elementos, aliás, alguns desses elementos que eu vejo a importância é a gente entendendo essa formação de preço, entendendo se ela tem sobra, eu consigo passar para o próximo passo, que é entender quantos desses eu preciso vender para fazer o custeio. Esse custeio está relacionado ao meu ponto de equilíbrio. Então, são alguns, assim, de forma mais simples, mais sintética, eu vejo que são esses elementos. Lembrando sempre que esse preço, ainda que eu faça tudo certinho, essa formação de preço adequada, que eu entenda efetivamente qual que é o meu preço de venda, se ele não estiver compatível com o mercado, porque o mercado quando a gente fala o mercado, de fato são, né, todas as organizações que compram, vendem, né, consumidor final, consumidor, pessoa jurídica que compra esse produto para transformar, é tudo isso. Né? Esse mercado são todos esses atores, todos esses agentes. Se esse mercado ele entende que esse valor que eu cheguei, o mercado compra-se pelo um preço menor, eu preciso pensar em algumas ações para chegar, de fato, sendo competitivo no mercado. Que aí vem a próxima pergunta dela. Então, eu vou para o mercado baseado no custo de produção ou na minha diferenciação do produto? São dois caminhos distintos. Né? Aliás, eles estão juntos e nós podemos ter estratégias distintas. Deixa eu explicar isso melhor. O custo, se eu for baseado somente no meu custo de produção e no meu retorno, normalmente as organizações que vão por essa estratégia, elas colocam preços, de fato, são margens bem pequenininhas para chegar bem competitivo no mercado. O preço, de fato, é um atrativo, mas ele é um determinado atrativo para alguns públicos, não para todos. Né? Então, é importante nós entendermos onde é que nós vamos colocar esse produto, para quem nós estamos colocando esse produto, qual que é a capacidade de compra de quem está disposto a comprar esse produto. Né? Então, tudo isso vai me ajudar a entender se eu vou disputando preço ou se eu vou, de fato, por um diferencial de mercado, porque aí, de fato, torna o meu produto atrativo. E qual que é esse diferencial? Né? Eu posso ter desde a excentricidade desse produto no mercado, é um produto que não é de fácil acesso, é um produto que, efetivamente, só eu e mais poucas organizações nós conseguimos ter no mercado. É um mel específico de uma florada específica, é um pequi de uma região específica, é o pequi, ou sei lá, né, qualquer outro produto do extrativismo, jatobá, etc. Qualquer que seja esse produto, o óleo copaíba, tem óleo que ele tem menos resina, então torna ele, de fato, mais atrativo. Então, tem uma série de fatores que nós podemos considerar para ter esse diferencial do mercado. Para ter esse diferencial do mercado, não basta eu ser diferente, não basta eu ter esse diferencial do mercado, é importante que o outro saiba que existe esse diferencial do mercado. Aí entra um papel super importante da nossa equipe de comunicação, né, do boca a boca, né, de todas as organizações que, de fato, vão fazer com que os clientes conheçam esse diferencial
de mercado, né, desse produto especificamente. Só recapitulando, então, a outra etapa é quando eu vou baseado apenas no meu custo de produção. Normalmente, as organizações que optam por essa estratégia, elas vão ter uma margem menor para chegar, de fato, competitiva no mercado, de fato, né, chegar num público que valoriza muito a história do preço, mas, em compensação, ela vai ter que vender muito, né? É uma organização que tem capacidade de produção e capacidade que nós chamamos de capilaridade, de acessar uma grande massa, uma grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo. Porque se ela vai vender 1.000 peças, mas ela está ganhando ali R$1 em cada uma, são R$1.000. Né? Uma outra coisa diferente de uma empresa que vende 20, 30 peças, 50 peças. Talvez isso não faria diferença nenhuma para ela ter um retorno, uma sobra, né, de R$1 em cada produto comercializado. Bom, obrigado, viu, Rosas? Eu acho que são ponderações, de fato, bem pertinentes. O markup é um índice utilizado na formação de preço. Esse índice você pode utilizar em qualquer circunstância, né, para os produtos, inclusive para serviços, né? Ele é uma formulazinha, né? É um índice que você aplica, né, o que foi mencionado no vídeo ali, né? Você aplica os valores e ele vai te dar, baseado na sobra que você espera, considerando aqueles 4 elementos que eu coloquei lá no vídeo, né? Mais a sobra, que essa sobra é que vai fazer a margem, que vai cobrir esses custos, e precisa ainda sobrar, de fato, quando eu coloco margem lá, ela cobre esses custos e ela precisa sobrar para você, para a organização, fazer esses investimentos. Então, o markup é um índice que você pode utilizar tanto para serviço como para produto, e nós podemos utilizar em qualquer outra área para além do extrativismo. Fabiano, tem uma pergunta aqui ainda com relação a do André. André, explica um pouquinho melhor a sua dúvida. André colocou que gostaria de saber como é que é a conta ao inverso. Só entender melhor a pergunta, André. E a Elaine pergunta sobre a rastreabilidade, se tem algum exemplo do uso da tecnologia blockchain. Para isso, o Eris pergunta de algumas siglas, DV, DF, LP. Eu queria pedir desculpa a vocês, que eu não avisei antes. O nosso encontro está sendo gravado, e esse nosso encontro vai estar disponibilizado lá no Moodle para todos os alunos que estão participando do curso e não puderem estar presentes aqui hoje, poderem estar acompanhando lá e né, se atualizando com relação às coisas que a gente está discutindo aqui, tá bom? Fabiano, com você então ainda mais um pouquinho. Maíra, desculpa, eu acabei não entendendo, e eu vou pedir ajuda ali, né? Tem a história do chat aqui que eu não consigo acompanhar quando eu estou falando. Você havia mencionado sobre o André, desculpa, eu não acabei entendendo. O André escreveu, gostaria de saber como seria feita a conta ao inverso. Aí eu pedi para ele explicar um pouco melhor a dúvida, e enquanto isso, tem uma questão aqui da Elaine, que é sobre a rastreabilidade, se tem algum exemplo do uso da tecnologia blockchain. Rastreabilidade, então, tem o Fábio, que pode aprofundar um pouco aqui com a gente, mas eu sei que se você quiser falar sobre isso, acho que é possível. O Eris pergunta aqui sobre algumas siglas, DV, DF, LP. Para Fabiano, ainda tem uma questão, com base nos conceitos apresentados na aula, como você avalia a formação de preço de venda aplicada ao seu empreendimento? Quais elementos foram considerados para a escolha de preço dos produtos ou serviços? Custo de produção ou diferenciação de mercado? Essa é a pergunta da Rosemary. Essa eu falei um pouquinho, se ainda ficou... Já foi, né? Se tem dúvida, fique à vontade. Especificamente, eu estou, enquanto Maíra organiza as outras questões ali, né, também... O André fala com relação à organização financeira. O cálculo inverso com relação à organização financeira. Sim, tranquilo. É possível fazer, André. Eu, particularmente, uso vou aproveitar essa e depois eu passo para a rastreabilidade, que aí tanto o Luiz como o Fábio pode também contribuir. André, eu uso uma ferramenta, né, que é o demonstrativo resultado do exercício, para justamente a gente fazer essa conta inversa, né, porque ela começa com o preço de venda, nesse caso,
trabalhando especificamente a formação de venda, eu coloco o meu preço de venda e vou fazendo as minhas deduções, né? Tem uma lógicazinha para isso, tem uma estrutura legal, né? Inclusive, quando vai fazer incidência de impostos, você já tem que ter tirado outros valores. Aliás, imposto é a primeira, e depois você tem lá embaixo, que não são impostos diretos, que são indiretos, imposto de renda e contribuição social para quem não é de cooperativa, vai ter que usar. Eu sempre recomendo, assim, como é uma peça mais técnica, mas é possível, então, em síntese, é possível, existe uma ferramenta que vai te dar isso, você começa com o seu preço de venda, né, qualquer que seja ele, e você vai fazendo as deduções. Como ele tem uma estrutura já, inclusive legal, formatada para isso, você só vai encaixando ali, qual que é a minha incidência de imposto, coloca o percentual, ele vai deduzir esse valor. Depois, as minhas despesas administrativas, comerciais, etc., aí precisa fazer cálculo, né? Claro, né? Você vai entender qual que são as suas despesas administrativas, o que se refere àquele produto, ou se for produto único, né? Pega esse percentual e joga lá para dentro. Eu acho que talvez a melhor recomendação, André, assim, existe, tem como fazer, e eu sugiro sentar com o contador, porque isso é uma peça que o contador usa rotineiramente, e ele vai conseguir te ajudar bastante. Ao final, de fato, você consegue entender o que sobra desse valor, né, que é um outro método que é usado também, aí fazendo o caminho inverso, né, que você já chega com o seu produto, o seu preço final, desculpa, e lá embaixo você vai entender o que sobra para você, tá? Com relação à rastreabilidade, existe sim, o blockchain é uma tecnologia que hoje ficou bastante conhecida com a utilização das criptomoedas, Bitcoin, e etc. É uma tecnologia onde facilita a comunicação, né, que a gente chama B2B, que é de pessoa para pessoa, de organização para organização, e o grande barato disso tudo, a grande vantagem disso tudo é que você não precisa mais de intermediários. Nós não precisamos de um servidor, nós só estamos falando aqui porque existe um servidor que manda essas informações, então distribui essas informações, todas as nossas contas de e-mails de forma geral, bancos, tudo isso passa por um servidor e depois é que ela chega até a gente. Então, o blockchain ela é essa ferramenta que permite eu contactar direto, mandar informações, receber informações, sem precisar passar, né, por essa central, né, que é esse servidor. Além do mais, até então, é um ambiente super seguro, né, inviolável até então. Então, esse grupo que faz parte, nós podemos ter blocos ali que são vistos por um determinado grupo, ou nós temos, né, esse blockchain que é visto por todo mundo. Você, que para quem trabalha com desenvolvimento e etc., desenvolvimento, acho que é o termo melhor. Para quem trabalha com desenvolvimento, né, dentro do blockchain, você tanto pode fazer umas cadeias fechadas, como você pode deixar aberto ao público. E para isso, o que ela vai fazer? Ela vai registrar essas informações que você vai usar justamente na rastreabilidade. O blockchain ele vai precisar de um softwarezinho, né, um aplicativo. São 18 horas. É um aplicativo que ele vai registrar a sua rastreabilidade, então o que entra de insumos, o que está saindo de produto, inclusive existe, né, normativa já legal sobre isso, e esse software ele vai jogar essas informações lá para dentro do blockchain. Uma vez jogada lá para dentro, nós podemos deixar público, então todo mundo entra lá. Qual que é a grande vantagem disso? Todo mundo vai visualizar qual que é a grande vantagem. Uma vez lá dentro, ela é inviolável e ela é imutável. Então, para quem trabalha com processo de certificação, para quem trabalha com prestação de contas, relatórios, etc., é uma ferramenta excelente, porque o investidor, o parceiro, consegue acompanhar à distância e, ao final, ele sabe que ali ele tem informações que, de fato, são seguras e que não serão alteradas após estar dentro do blockchain. Mas não é um assunto, de fato, ainda muito fácil de lidar, talvez pelo meu próprio conhecimento do assunto, tá? Mas tem também várias informações também, Google, etc., que eu acho que pode facilitar um pouquinho o entendimento. Teve alguma coisa que eu não respondi? Teve alguma dúvida?
Tranquilo, Fabiano. Acho que a gente pode passar para o Fábio falar um pouquinho mais sobre rastreabilidade. Obrigada, Fabiano. Obrigada pelas perguntas, gente. A gente quer fazer o debate aqui a partir das dúvidas e das considerações de vocês. Então, não se acanhem. Agora, o momento é da gente conversar mesmo e a gente quer partir de vocês, tá bom? A gente continua colhendo aqui as inscrições. Também, né, Maíra? Oi? O pessoal pode responder também e trazer contribuições da experiência de vocês, por favor. Com certeza, e está rolando, está acontecendo isso aqui no chat, então sintam-se à vontade, o momento agora é de interação mesmo entre nós, e espero que esteja sendo proveitoso. Eu quero passar a palavra para o Fábio, falar um pouquinho então sobre rastreabilidade. Fábio, está contigo, tu está aqui ainda? Fábio. Oi, Maíra, estou aqui sim. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Maíra, boa tarde a todos e todas. Primeiro eu vou comentar um pouco, Maíra, né, a pergunta do Aaron, né, que ele falou um pouco sobre a rastreabilidade e o Baru, né. Acho que primeiro, né, ressaltar isso, né, que tanto o buriti quanto o baru são dois frutos, né, nativos do bioma cerrado, né, e ambos frutos, né, não só deve como de extrema importância, né, esse processo de rastreabilidade, né. Vou falar um pouco da experiência que a gente tem em relação ao buriti e confrontar também essa experiência com as possibilidades, né, de rastreabilidade também com o baru, né. Nós iniciamos o trabalho com a raspa de buriti, fazendo um processo de cadastramento das famílias, mapeamento dessas famílias, e além disso também de estar mapeando essas famílias, rastreando as plantas, né, pegando a coordenada geográfica dessas plantas, e daí então fazendo um cadastramento geral de toda a produção, né? E a partir daí a gente consegue então com essas informações construir esse processo de rastreabilidade, e nós construímos esse processo de rastreabilidade para o buriti. De igual maneira, é possível, né, a gente estar fazendo essa rastreabilidade também para o baru, né? Desde o momento de localizar as plantas, identificar onde essas plantas ocorrem, né? Os tratos culturais também, o manejo, as boas práticas de manejo que são utilizadas nesses ambientes onde ocorrem essas plantas, né? A rastreabilidade do processo de manejo, do processo de coleta, do ponto de amadurecimento, do ponto de coleta desse fruto, do momento do transporte, né? Então, eu estou falando do processo de rastreabilidade, mas a partir do processo de anotações, dos controles, né? Enfim, criar mecanismos, cadernos de boas práticas de coleta, onde você pode estar lançando essas informações, planilhas também de Excel, planilhas de computador, que você pode também estar colocando, né, anotando essas informações, né? E daí, então, até fazer com que essa matéria-prima inicial chegue até a indústria, né? Ou seja, é importante fazer esse monitoramento, coletar essas informações, deixar isso anotado, né, para garantir de fato que a rastreabilidade ela seja eficiente, né? Então, quanto mais tiver informações relacionadas a essa cadeia produtiva, que seja do baru, ou do buriti, ou do coquinho azedo, ou qualquer outro fruto, né, ou qualquer outro tipo de matéria-prima que a gente trabalha, há sim possibilidades, né, há sim condição da gente fazer essa rastreabilidade, né? Então, a rastreabilidade ela é um ponto fundamental para garantir, de fato, que você consiga determinar e conhecer o rastro, né? Rastro do seu produto, ou seja, por onde ele passou. Então, é importante demais o contexto da rastreabilidade, né, para os produtos que nós trabalhamos, principalmente os produtos da sociobiodiversidade. Ainda assim, é um processo novo, né, que nós estamos iniciando, o processo, eu digo, a implantação do processo de rastreabilidade para os produtos da sociobiodiversidade é uma coisa ainda nova, a gente está aprendendo, nós estamos adaptando tecnologias, né, são sistemas bastante dinâmicos, né, e diferentes, mas a premissa é que os processos são muito parecidos e, enfim, a gente simplesmente faz uma adaptação das tecnologias existentes, né. E aí, só um ponto importante, que eu acho que é importante ressaltar, é que lá na indústria, né, quando a gente trabalha com o processo de rastreabilidade, nós temos um nome, né, nós temos um mecanismo, né, que chama lote, né, formação de lotes de processamento.
E a formação desses lotes de processamento é onde que a gente consiga, de fato, finalizar esse processo de rastreabilidade. Né? Por exemplo, o baru que veio aí de 5 pessoas. Eu vou cortar esse baru, né? Vou coletar primeiro, vou coletar, depois vou cortar esse baru, eu vou levar ele para o processo de torra, né? Embalagem. Nesse momento de torra, eu preciso definir aí, né? São 5 produtores, posso definir, fazer um lote com esses 5 produtores, ou fazer um lote de cada um desses produtores, né? O lote quer dizer a quantidade de produtos que eu vou trabalhar, né? No determinado momento, né? Então, eu defino aquele lote, eu consigo, então, colocar esse lote no meu caderno de processo, na minha planilha, no meu controle, e ali eu vou anotar de onde é que veio o meu produto, onde eu coletei, na casa de qual agricultor, né? Qual é a planta que foi feita a coleta. Porque caso venha a ter algum problema químico, né, em relação ao produto, eu consigo identificar esse problema e daí então eu fazer as correções necessárias, né? Então, acho que eu comentei um pouco essa questão do Aaron, acho que o nome é Aaron, né? Agradeço o Aaron pela pergunta, né? E reforçar, pessoal, eu acho que é um prazer enorme, né, estar aqui com vocês. E é uma satisfação muito grande, tanto de gente que eu estou vendo no chat, pessoas que faz tempo que a gente não se vê. Um grande abraço para vocês, né? A gente está aqui na torcida, tá bom? Obrigada, Fábio. Tem mais uma pergunta aqui com relação ao valor do baru. E tem uma pergunta aqui, qual a fonte econômica, né, na verdade, do baru? E uma dúvida sobre a diferença entre cadeia de valor e cadeia de suprimentos, na visão de vocês, da gente, dos facilitadores do curso. Então, eu queria passar a palavra aqui para Luiz e para Fábio. Quem quer falar primeiro? Luiz tem outras perguntas direcionadas para Luiz. Deixa eu começar e o Fábio... Começar e o Fábio termina, ok. Bom, eu vou começar por essa do Gustavo, né? A relação dessa diferença da cadeia de valor e da cadeia de suprimentos. Pelo menos o entendimento que a gente está trabalhando aqui, Gustavo, é que a cadeia de valor é algo que vai além, é maior do que a cadeia de suprimentos, que inclui todo o conhecimento tradicional, inclui todos os valores culturais, as questões relacionadas à conservação do território, do modo de vida, que são expressão do que está por trás daquele produto e que muitas vezes são invisíveis no produto materializado e que então que é importante de se ter estratégias para que esses valores sejam percebidos pelos consumidores ou pelos clientes, se for o caso de um produto à venda, para a gente conseguir fazer a diferenciação desse produto e não necessariamente tornar esse produto mais caro, mas tornar com que esses valores eles sejam reconhecidos naquele produto. Então, eu acredito que posso falar por todos os parceiros aqui que a gente está na realização desse curso, a perspectiva que a gente traz é de que a lógica da estruturação dessas cadeias é que os consumidores e os parceiros e clientes das organizações comunitárias, das cooperativas, das redes que a gente opera, tenham conhecimento sobre o modo de fazer, sobre, na medida do possível, os custos envolvidos, as etapas de processo envolvido, para que, enquanto consumidores, aí eu falo, né, de forma mais geral, a gente tenha noção do que a gente está financiando quando a gente compra um produto. Então, esse é um ponto muito importante, porque a gente, enquanto todos nós
independente se é produtor ou não é produtor, todos nós somos consumidores, e a real é que pouco a gente sabe da maioria dos produtos que a gente consome, da onde que vem, o que tem de ganho ou de problema ambiental, social relacionado a esse produto, é uma informação que dificilmente chega para a gente. Na construção desse conceito de cadeia de valor, essa informação ela vem junto com o produto e torna esse produto, de alguma maneira, mais competitivo, independente do preço dele, porque ele, provavelmente, para uma parcela razoável da população mais preocupada, mais consciente, mais responsável, vai preferir adquirir um produto com essas características do que um produto em que não se sabe o que está por trás desse produto. Já na cadeia de suprimento, a cadeia de suprimento ela é restrita a todas as demandas de serviços e insumos necessários para que aquela produção aconteça. Então, a gente está falando da cadeia do baru aí. Para eu estruturar a cadeia do baru, eu vou precisar primeiro da sacaria para poder, a hora que juntar o baru, a pessoa jogar dentro do saco para armazenar, vou precisar de um posto de gasolina que vai me fornecer o combustível, vou precisar de um fornecedor, de um mecânico que vai dar manutenção na minha moto, no carro que eu vou usar para colher. Então, são todos os insumos, produtos e serviços que eu vou precisar para fazer com que essa produção aconteça. Então, eu tenho que estruturar a minha cadeia de suprimentos para a hora que chegar a produção, eu ter tudo que eu preciso para poder fazer com que essa produção ela se concretize. Entrando um pouco no debate da rastreabilidade, na cadeia de suprimento, entra, por exemplo, etiquetas para... Eu preciso de um fornecedor de etiquetas para eu botar na minha embalagem, para eu poder identificar que aquele saco de baru de Buriti veio do agricultor tal, da comunidade tal, do município tal, e pesa tantos quilos, colhido em tal data, né? E eu consegui identificar naquele saco da onde que veio, de que local, quem que colheu, né? Nessa lógica que o Fábio apresentou para vocês. Então, a distinção que a gente tem feito vai um pouco nessa linha. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa em relação a essa questão, Fábio, da diferenciação de cadeia de valor e suprimento, que daí eu entro em outras que entraram aqui relacionadas ao tema que eu abordei. Luiz, eu acho que está legal, aí você falou muito bem. Eu só queria dialogar uma coisa, né, assim, uma questão que a Alba, na verdade, coloca, né, um pouco da organização da comunidade, né, que vai de encontro, inclusive, com essa questão, né, da cadeia de suprimentos, né. E eu vou falar, Alba, da minha experiência prática no dia a dia, né. Então, na organização, né, vamos chamar da cadeia de valor, né, uma cadeia produtiva, né, quando a gente trabalhava com Buriti. Então, no primeiro momento, né, nós tivemos que identificar nas comunidades os principais potenciais, né, entendendo que as comunidades têm alguns potenciais que são de grande importância, né, as pessoas que estão ali, os extrativistas, né, os produtos também presente, né, o Buriti, o baru, entre outros produtos, está presente ali, e principalmente gente com vontade, né, extrativista com vontade de se envolver, de trabalhar de maneira sustentável, de respeitar, né, o bioma e construir uma cadeia justa e equilibrada, né? Então, esses pontos são fundamentais nesse processo de organização das cadeias, né, ou cadeias de valor, né? E uma outra questão que acho que é importante nessa lógica, né, da organização das comunidades, eu acho que é isso, né? É também os empreendimentos, né? Os empreendimentos parceiros que estão próximos, né? Essas parcerias são fundamentais nesse processo aí da organização das comunidades, da organização das cadeias de valor. É isso, Luiz, que eu queria comentar, essa pergunta está contigo. Fábio,
Eu vou pegar carona, então, Maíra, e emendar no questionamento da Alba aqui, que o Fábio começou a colocar também, Bacana. Da colocação né, da impressão que ela está tendo que o conteúdo está preparado para organizações que já estão mais estruturadas. Mas quais seriam os primeiros passos para quem está iniciando um processo de extrativismo ou está numa região onde as coisas estão menos estruturadas, menos organizadas, né? Eu acho muito bacana a pergunta, porque é importante a gente trazer uma perspectiva muito natural de que as organizações que começam um processo de produção, seja do extrativismo, ou seja cultivado, é muito comum que se crie uma expectativa de que vai se dar conta de produzir, de processar, comercializar e chegar no consumidor final da forma mais direta possível. Isso é o ideal, isso é o que a gente defende, é o que se almeja, mas é muito comum a gente perceber uma série de barreiras que essas comunidades e que essas iniciativas enfrentam no caminhar e que não se imaginava esses entraves, vamos dizer assim, no começo da jornada. Então, existe uma série de exigências para se estruturar uma cadeia, ou para antes de pensar na cadeia como um todo, mas para o olhar de um empreendimento, existe uma série de exigências de ordem, algumas de ordem legal, burocrática, e outras de ordem da própria exigência do mercado. Então, em termos de exigência legal, para você estruturar um empreendimento, você tem que pensar nas questões fiscais, trabalhistas, porque para vender dentro da formalidade, você precisa emitir uma nota fiscal. Para você emitir uma nota fiscal, você tem que ter um CNPJ. Para você ter o CNPJ, você tem que ter uma organização estruturada, registrada, com inscrição estadual, aí você precisa ter um certificado digital para você poder validar uma nota, a não ser que se queira emitir uma nota avulsa, que já opera com um nível de fragilidade. Aí é obrigatório você ter um contador, é obrigatório você conseguir dar conta, se for um produto processado, você tem que ter uma agroindústria, você tem que ter um registro sanitário de estabelecimento. Então, tem exigências de várias ordens, né, que, obviamente, quanto mais estruturado e mais complexo for, e mais elos da cadeia produtiva esse empreendimento estiver avançando, mais exigências vai chegar até ele. E existem exigências do próprio mercado, que é em termos da qualidade do produto, apresentação do produto, do preço, de rótulo, de informações técnicas, de uma série de questões que, quando a gente fala de mercado, é importante a gente entender o mercado no plural, porque existem vários mercados, inclusive um espaço gigante para comercialização, inclusive na informalidade, enquanto o empreendimento não está formalizado. Eu atuo como secretário executivo da Central do Cerrado, da Cooperativa Central do Cerrado. A gente se estabeleceu enquanto uma central de comercialização em 2004 e a cooperativa foi formalizada em 2010. Nós funcionamos 6 anos na informalidade, vendendo em feiras, venda direto ao consumidor, até sentir que a aceitação dos produtos era bacana, que tinha a necessidade da formalização, e isso acaba sendo quase que uma consequência de você começar a trabalhar e essas exigências elas vão chegando. Então,
Eu estou falando tudo isso, me alongando um pouco aqui, porque é importante, em muitos casos, principalmente onde as coisas não estão estruturadas, começar de forma mais simples. E começar de forma mais simples significa, por exemplo, não é uma regra também, mas não é um problema um grupo de produtores começar fornecendo matéria-prima para um terceiro processar, seja uma cooperativa, seja uma empresa, seja um atravessador, que muitas vezes, muitos locais onde só tem o atravessador e ele é a única alternativa, através da organização de um grupo informal, começa-se uma capacidade, uma possibilidade, inclusive, de negociar com esse atravessador e de se fazer incidências para transformar, talvez, esse atravessador num parceiro importante que cumpre o papel no elo da cadeia que, individualmente, cada um não conseguia. Então, eu estou colocando algumas coisas que são polêmicas dessa questão do atravessador, da questão de colocar algumas comunidades como fornecedores de matéria-prima, mas que são uma realidade que precisam ser enfrentadas e que elas podem e devem servir como uma etapa para você chegar num produto final. Você vender um produto primário, então, vou citar o exemplo da cadeia de Baru. Muitos agricultores hoje são fornecedores de Baru na fruta e estão se preparando, além de fornecer o Baru na fruta para uma série de empresas que o Baru está crescendo no Brasil, começam agora a quebrar o Baru em casa, porque está surgindo alguns equipamentos, algumas maquininhas, e ele está entrando num outro elo da cadeia. E que isso é bacana. E que ele pode pegar uma parte dessa produção e começar a vender na feirinha da cidade. E ele começa a entrar na cadeia da distribuição da venda direto ao consumidor. E daqui a pouco ele com o vizinho, com outro, monta uma associaçãozinha e começa a produzir, monta o seu rótulo. Então, tem um processo e tem uma jornada para ser atravessada para se estruturar o empreendimento. É muito cruel a gente chegar para algumas situações de comunidades que vivem num certo isolamento, inclusive num contexto, muitas vezes, de exclusão econômica, e querer quase que impor que eles consigam processar, colher, processar, comercializar diretamente, ter rótulo, ter nota fiscal, ter tudo, do dia para a noite. Isso é possível se você tiver organizações assessorando, aí a gente fala de cadeia, né, de valor, lembrando dos outros atores, que são os parceiros, que são os apoios, que são as organizações de assessoria, seja pública, privada, ou investidores de projeto, o Estado entrando com infraestrutura, com estrada, com ponte, com energia. Então, um pouco isso. Eu gostaria de pedir para a Sara trazer um pouco da contribuição sobre isso que eu estou falando, na luz da experiência do núcleo do Piqui, Sara. Então, com a palavra, Sara. Liga o áudio, Luiz. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Aprendi muito, viu? Muito enriquecedor esse momento aqui, essa rede formada. Eu vi várias pessoas aí falando, né, como que a gente pode trabalhar em rede de comercialização, que é um dos maiores gargalos aí do pessoal, né? Eles querem produzir, processar e precisam comercializar, senão não tem como produzir, né? Se não há comércio. Aí é o que vem a cadeia de valor, né? Que é uma cadeia produtiva, né? Ela segue desde o manejo da área, a coleta de frutos, as boas práticas de manejo, passando pela transformação, pelo processamento ou não daquele produto, daquela matéria-prima, até chegar na comercialização, né? Então, eu sou do núcleo do Piqui, que é uma rede formada por associações e cooperativas daqui da região do norte de Minas, que viram que trabalhar em conjunto, né, é importante para que a gente possa ter voz, ter luz e ter mercado. São muitas dificuldades. A maioria dos empreendimentos, eles são pequenos, eles têm diversos gargalos, tá? Então, assim,
o pessoal falou aí, né? Como que alguém que está lá começando, que não tem uma associação, mas que tem vontade, que sabe, por exemplo, processar uma polpa de piqui em conserva, né? Mas tem vontade de se associar. Então, todos eles começaram assim, um grupo, principalmente um grupo de mulheres, por exemplo, a cooperativa lá de Rio Pardo de Minas, lá da comunidade Dona Lúcia, não sei se tem alguém de Rio Pardo aqui, que poderia falar também, eles começaram a associação de mulheres, tá? E aí, reuniram, né, forneciam produtos, inclusive, né, Fábio, para Grande Sertão, e desse grupo de mulheres que se reuniram, elas formaram essa associação, começaram a aumentar o volume de produtos. A Grande Sertão prestava essa assistência técnica. O Fábio, ele foi assim essencial na formação deles, o pessoal lá da Grande Sertão. E aí eles viram que eles chegaram no processo de formação dessa cooperativa, que hoje é a Copaab, tá? E hoje eu falo o seguinte, pessoal, a vontade, ela é essencial, né? Essa reunião é pensamento coletivo, não é fácil pensar coletivamente, mas ele é importante. E a assistência técnica, ela é muito importante. O grande gargalo hoje, por exemplo, para eu entender o que é associativismo, cooperativismo, qual a diferença disso? O pessoal está perguntando aí também, né? Teria uma planilha para a gente fazer o levantamento de custos, né? É importante vocês saberem tudo isso. Mas é importante que tenha uma assistência técnica. As EMATERs aqui em Minas, né, que estão praticamente em todos os municípios, colaboram, né, e são chave fundamental nesse processo, tá? O Senar também, que aqui em Minas também, eles fazem esses cursos de associativismo, cooperativismo. Entender o que é uma cooperativa é fundamental. Às vezes, um grupo, no auge da emoção, eles formam essa cooperativa e esquecem da quantidade de burocracia e despesas que tem, tá? Então, a gestão disso tudo é importantíssimo, ok? Então, trabalhar em conjunto coletivo é importante, mas requer conhecimento, e vocês estão aqui para isso, tá? Então, assim, todos esses grupos, eles passam por dificuldades, mas eles estão aí, porque eles acreditam que trabalhar em conjunto, né, no processamento desses produtos, agregar valor aos produtos aqui, que eu falo do Cerrado, da Caatinga, podem sim colaborar com a melhoria de renda, né? E a comercialização é outro gargalo. A gente tem vários gargalos, desde a área de manejo, passando pela produção, e é importante essa organização e essa assistência técnica, esse encontro coletivo. Por quê? Porque vocês levantam essas demandas, vocês apresentam essa demanda para o poder público, tá? E aí vocês podem captar recurso para tentar solucionar esses gargalos. Não é de uma hora para outra, demanda tempo. O capital de giro, por exemplo, é um gargalo que sempre existiu, tá? A questão dos preços, por exemplo, né? Como que eu levanto o preço da matéria-prima? Existe aí a política de garantia de preços mínimos que podem colaborar nesse sentido, tá? Os grupos a conseguir essa subvenção e até orientar na questão do preço mínimo do produto, que ela tem que ser mudada a cada ano, né, dependendo das condições de processamento e de oferta do produto no mercado. Mas é isso, tá? Então, assim, a diferença desses produtos da sociobiodiversidade, por que a gente não chama de cadeia produtiva? É uma cadeia produtiva, mas a gente acrescenta isso, a gente deu esse nome, né? Esses grupos dessa política nacional, né? Da sociobiodiversidade, agregando todos aqueles valores que o Luiz falou, tá? Então, acho que é isso. Vou me adiantar muito, não, porque tem muita pergunta aqui no site. Gente, esse chat está muito legal. Eu queria agradecer vocês por essa interação tão bonita de ver. Tem algumas perguntas aqui agora para o Fabiano, com relação ainda à formação de preços. Acho que o Fabiano está atento aí, quero passar a palavra para ele. Depois eu queria convidar aqui a Sara para poder fazer uma fala sobre comunicação, que não veio aqui para a nossa pauta ainda, mas queria convidar a Sara para falar um pouquinho sobre isso aqui com a gente. Quem sabe inspira vocês aí a refletir sobre isso também. Fabiano? Está aqui ainda? Sim. Eu vi que tem... Bom, se tiver mais, me desculpem e eu peço ajuda também. O Fábio pergunta se a matéria-prima, né, com os preços pagos, normalmente são valores definidos pelos compradores e
E pode ser, algumas vezes, esses valores são definidos abaixo de um preço justo, né? Qual estratégia que efetivamente a gente poderia traçar ali, pensar para engajar esse comprador, talvez esse atravessador, nessa proposta de pagar um preço justo. Luiz já iniciou ali, né? Talvez é um pouco de trazê-lo, fazer conhecer toda a estrutura, para que de fato possa sensibilizá-lo. Um outro elemento assim que eu vejo como prático, né, e mais metódico é de fato você ter compreensão da sua formação de preço, né? Se efetivamente não é um preço justo, isso vai desencadear de uma formação de preço que você efetivamente não consegue fazer o seu custeio, você não consegue, o que você consegue vender, o que tem de geração de receita é inferior ao que você precisa pagar, e claro que isso gera um desequilíbrio, né? E nós sabemos o quanto isso é ruim para a cadeia do extrativismo, né? Porque surge ali elementos para sobrevivência, etc., às vezes no curtíssimo prazo, às vezes nem sempre as melhores estratégias para ser adotadas. Mas eu vejo que, trazendo para o tema formação de preço, essa compreensão, essa formação do preço, talvez seja, inclusive, um elemento importante para mostrar para esse comprador que, efetivamente, com esse valor, né, você não consegue fazer todo o seu custeio. Claro que não é tão simples, principalmente se a gente tem ali compradores que não têm essa visão, né, dessa relação mais justa. Se não, né, tem uma outra estratégia, que é, de fato, não fazer essas vendas de forma isolada, que eu vejo que, de fato, é uma excelente estratégia, onde foi o Luiz, Fábio, pode falar um pouco mais sobre a estratégia do cooperativismo ou o associativismo, que são as vendas coletivas, né? Efetivamente, quando você tem um grupo maior de pessoas que se organizam para isso, inclusive, né, acaba criando um pouco mais de força, é o que Sara justamente estava chamando a atenção, né? Quando você faz parte de uma rede, essa rede também te alimenta, além de você alimentá-la, você também é alimentado com boas informações e também com informações sobre vendas, informações sobre preço, informações, bom, uma série de informações que vai te dar um pouco mais de tranquilidade para tomar uma decisão, né? Eu acho que uma estratégia boa, Fábio, é pensar em comercializações, né, em rede, em comercializações coletivas, vincular a grupos, e esses grupos por ter, né, um pouquinho aqui, eu lembro muito assim, de um livro da professora Mônica Nogueira, ela fala, né, quando o pequeno é grande, é justamente isso, ele é grande quando ele se junta, né, esse pouquinho em pouquinho, mas se a gente for avaliar quantos somos, de fato somos muitos e somos fortes. Então, eu acho que é uma excelente estratégia. A Sara, ela tem uma outro questionamento, se de fato para a matéria-prima, se é possível basear no preço do PGPM Bill. É possível, claro, né? É possível fazer considerar esse valor como um preço que vai compor a minha formação de preço, né, no item matéria-prima. O ideal é que a gente pudesse fazer a mensuração também, então quem vai vender, ou se você mesmo, se a própria cooperativa, o próprio extrativista, é o próprio produtor, que ele também consiga fazer a mensuração, quantas horas ele gastou, quanto de maquinário, etc. Ele também consiga fazer essa mensuração para ele entender, né, se efetivamente ele consegue fazer essa comercialização com um preço justo. Né? Outra referência, Sara, é de fato buscar uma referência de mercado. Né? Sim também uma referência, preços de Emater, de Conab, etc. O próprio preço praticado no mercado é sempre bom ter ali uma referência para que você, inclusive, possa comparar se são se são compatíveis, né? Se de fato estão dentro de uma realidade, se não estão discrepantes, mas o melhor seria se efetivamente o produtor, o agroextrativista, pudesse mensurar e entender esse valor da matéria-prima que ele está ou colocando num produto, né, a matéria-prima que vai ser transformada, ou que ele está comercializando com uma outra pessoa. Se ficou dúvida, fica à vontade aí para fazer as ponderações e deixar um pouco mais claro. Bacana. Sara, quer fazer alguma complementação com relação a essa questão? Não, eu acho que ele falou bem.
O pessoal tem perguntado aqui em relação a... Eu achei uma pergunta interessante lá no chat, eu não vou me delongar não, mas o Marcelo Cortes falou assim, no módulo 1 foi muito batida a questão da precificação de produto. E no caso de serviços prestados pelos extrativistas, como fazer esse cálculo? Nossa, essa pergunta é show e bem desafiadora. Existem, né, igual como o Fabiano já falou, né, essa precificação dos produtos, das etapas do processo, ela pode sim, né, precificada, tudo. Agora, precificação de serviços, principalmente ligados a serviços ecossistêmicos, que diversos estudos, principalmente na linha da ecologia, né, eles falam muito disso, como precificar todos os serviços ecossistêmicos, desde os serviços prestados pelos polinizadores, né, pelas águas, pelos próprios extrativistas, que para mim são assim fundamentais na conservação e manutenção do cerrado, né? Eles também, o serviço que eles prestam no manejo adequado, principalmente quando a gente fala daqueles extrativistas tradicionais, eles são fundamentais para garantir um cerrado conservado, porque se ele sai daquela região ali, com certeza aquele cerrado pode ser que ele venha a virar uma monocultura, né? Então, pessoal, existem sim alguns estudos científicos, tá? Com uma linguagem muito complexa, que infelizmente ainda não está numa linguagem acessível para o público em geral, tá? Mas existem sim estudos, principalmente na região da Amazônia, tem um grupo de pesquisadores da UFMG, que eles têm levantado sim quanto que custa o serviço prestado por essas comunidades, tá? Eu posso buscar alguns e colocar no curso, tá? E infelizmente, como eu falei para vocês, é uma linguagem ainda pouco acessível, mas já existe sim, tá? Alguns serviços nessa questão precificada. Em relação às políticas públicas, né? O Fabiano disse. Tem alguém que perguntou sobre a questão de se o APGPN-Bio tem funcionado em Minas, né? No Cerrado. Tem sim, tá? A gente tem contato com a Conab de Belo Horizonte, principalmente, por meio do Benedito, e o Piqui, tá? Em Minas Gerais, ele é um dos principais produtos pagos, subvenção paga pela PGPN-Bio, é o principal em Minas, né? Antes era a amêndoa como é que chama, Luiz? A fava danta. Não, Oba. Não, esqueci aqui o nome lá do sul de Minas, que não é nem da araucária, o pinhão, tá? O pinhão em Minas Gerais era o produto mais pago de PGPN-Bio, para vocês verem, sendo que pinhão é a araucária, ela está localizada numa área restrita lá do sul de Minas. Mas a gente tem revertido esse cenário, e agora, 2020, eu não estou com esse número aqui, mas foram milhões pagos de PGPN-Bio para extrativistas de Pequim, Minas Gerais. Então, a gente considera que isso, sim, foi muito positivo, tá? O produto que mais foi pago subvenção aos extrativistas é o babaçu no Maranhão, né? Lá eles são muito organizados. Se tiver alguém aqui do Maranhão que puder falar, mas em Minas, o Pequi, ele desponta, tá? Macaúba também tem se despontado. Então, é uma política que veio para ficar e a gente precisa acessar essa política, tá? Precisam de algumas orientações, eu coloquei um link lá do site da Conab, tá? Para extrativista, para quem coleta o produto in natura, no caso do Piqui, tá? E quem é extrativista, precisa, porque para dar acesso à subvenção, você precisa comercializar esse Piqui com nota fiscal. E a nota fiscal é um mecanismo importante para a gente tirar essas cadeias da sociobiodiversidade da invisibilidade econômica. Tá? Então, a gente precisa acessar essa política, a gente acha que ela pode ser, sim, uma ferramenta importante para reduzir a invisibilidade. Reduzindo a invisibilidade econômica, políticas públicas, o governo pode, sim, investir nessas políticas públicas, assim como ele investe nas outras cadeias produtivas, né? Da soja, do leite, da carne, né? Como ele sempre faz. E foca também nessas, que senão a gente perde esse cerrado. Em relação à política de APLs, Minas Gerais, o governo de Minas, em 2015, reconheceu que as comunidades, 14 municípios do norte de Minas, são arranjo produtivo local de frutos do cerrado. Tá? E para você não se cria uma APL, você reconhece um arranjo que já existe, tá? E quando o arranjo é reconhecido, você tem uma série de benefícios, né? Recursos próprios para isso, linhas de crédito específicos, mas até então, em Minas Gerais, só foi o reconhecimento mesmo, investimento praticamente nenhum,
tá? Ligada ao APL, né? Agora, em Minas, tem o Fundo Piqui, né? Tem duas políticas públicas que protegem o piquezeiro e uma que fomenta a cadeia de frutos nativos, e tem ligado essas leis um Fundo Piqui, tá? A gente está aí no pé do governo para que ele realmente execute essa política. Temos um conselho, e quem quiser saber mais, a gente pode falar mais informações depois, tá? Um abraço. Obrigada, Sara. Gente, Luiz. Maíra, uma coisa que a Sara colocou, inclusive o Benedito da Conab está aqui com a gente, agradecer o Benedito pelo trabalho que está, parabenizar pelo trabalho que está realizando aí no norte de Minas, realmente, né, fazendo acontecer, né, o acesso à PGPM, mas uma das questões é que a política geral de preço mínimo, eu queria dialogar um pouco dessa política com algumas questões que apareceram da questão do preço justo, porque para a Conab estabelecer o preço justo, ela faz todo um exercício de cálculo do custo de produção, que é o mínimo que remunera dignamente as famílias que estão envolvidas na produção e em todo o processo, os insumos necessários para que aquele produto seja produzido. Então, o entendimento é que abaixo daquele preço existe uma situação, vamos dizer assim, de exploração, e a política ela vem para o governo suplementar, né, através de um subsídio, o mínimo que seria um preço razoável para esse produto. O que acontece é que, para a maioria dos produtos, o preço mínimo, o caso do piqui, ele é para o piqui in natura. Não tem o preço mínimo, por exemplo, para o óleo, não tem o preço mínimo para o piqui já em lasca, que geralmente é o produto que as organizações que já têm algum nível de produção nas comunidades já entregam o produto com beneficiamento primário. Então, a gente tem dialogado não só com a Conab, mas com o núcleo do piqui faz um trabalho de incidência, né? Isso pode e deve ser replicado para outras cadeias, que se estenda o benefício, né, e a política de preços mínimos para produtos com beneficiamento primário. O baru antes era só a fruta, o baru já tem o preço mínimo para castanha, porque a cadeia está se estruturando, está tendo muita compra e algumas situações de injustiça social, então a gente tem batalhado para isso também. Devolvendo, Maíra. Tem uma companheira que estava com a mão levantada há um tempão, Nélida. Você queria falar? Está aqui ainda com a gente? Não estou vendo. Maíra, eu queria responder uma outra, mais de uma pergunta que surgiu aqui sobre equipamentos e automação da cadeia do baru. Luiz, antes de você entrar nesta resposta, a gente já está se aproximando do horário de encerramento. Queria te pedir para já fazer isso e fazer as suas considerações finais. Bacana. Pode ser? E daí a gente passa a fala para os demais. Ok. Não, muito rapidamente, assim, comentar que, em relação ao baru, apareceram algumas perguntas aqui sobre o processo de automação. Existe algumas dezenas de equipamentos, máquinas e protótipos de equipamentos, especialmente para o processo de quebra, que é para partir o baru para tirar a castanha de dentro do fruto, né? Esse hoje é o principal, vamos dizer assim, gargalo da produção, é onde o rendimento ele compromete e impacta muito no preço do produto, porque uma pessoa na quebra manual, ela consegue quebrar de 5 a 10 quilos produzir 5 a 10 quilos de castanha por dia, o que eleva bastante o preço da castanha. Então, tem todo um debate
da máquina substituir a mão de obra, né, do homem do campo, da mulher do campo, então, do agricultor. Então, existe uma série de debates sobre isso, não vamos entrar aqui, mas o que acontece é que estão aparecendo algumas máquinas, e, inevitavelmente, isso vai aparecer mais cedo ou mais tarde, mas isso mostra o quanto a cadeia desses produtos, que se a gente olhar o potencial do Brasil para o extrativismo, considerando que tem toneladas e toneladas de um monte de coisa, múltiplos usos, que está se perdendo, e que você não precisa desmatar, você não precisa arar a terra, você não precisa fazer correção de solo, você não precisa cultivar, não precisa... É simplesmente organizar as pessoas para colherem o que a natureza está oferecendo e gerar renda a partir do Cerrado em pé, da Amazônia em pé, da Caatinga em pé. É nessa perspectiva que a gente vem trabalhando, e existe uma economia gigantesca, que ainda não foi percebida, e que ela é inclusiva, e que ela conserva a natureza, promove os modos de vida locais, mantém os territórios, as paisagens produtivas, e essa é o pano de fundo das bandeiras de luta aí que a gente milita. Então, eu estou falando isso porque, indo para minhas considerações finais, a gente está fazendo esse trabalho, muito do que está acontecendo é em função da organização da sociedade civil, das ONGs locais, de apoios. Tem as políticas públicas também, mas que ainda muito aquém do que a gente considera razoável e necessário em comparação com o que tem para os outros setores da indústria, da agricultura empresarial. Então, a minha fala de considerações finais é que tem muito a se trabalhar, a gente tem uma questão política para tratar de o Brasil perceber esse tipo de economia como uma coisa estratégica importante e a gente seguir juntos, né, nessa caminhada. Então, a estruturação, o curso, além de trazer essas possibilidades, é um momento também da gente interagir e fortalecer as nossas né, bandeiras aí e se estruturar para as conquistas que estão por vir. Bacana, Luiz, super obrigada. Queria convidar a Sara Campos, que falou com a gente sobre comunicação, para fazer uma breve fala aqui com a gente também, já trazendo as suas considerações finais aqui para esse momento. Sara. Oi, gente. Boa noite. Estou aqui ouvindo vocês falarem de baru e estou comendo baru também. Então, sobre a questão da comunicação, eu acho que é muito importante a gente ter em mente que, assim como a gente precisa ter investimento nessa parte mais focada em beneficiamento e tudo mais, é preciso que vocês também tenham em mente a questão do investimento para comunicação, né? Comprar um celular bom, uma câmera fotográfica que seja boa também, né? E são algumas coisas que, às vezes, as cooperativas deixam isso um pouco para depois por conta de outras prioridades, né? Mas eu acho muito importante que isso entre na agenda das cooperativas para que elas consigam se comunicar de uma maneira mais clara para o público que elas querem atingir, né? E também a questão dos jovens rurais, né? Vocês já treinarem o olhar de vocês para identificarem os jovens rurais que poderiam ajudá-los nessas tarefas, né? Porque muitas vezes o jovem rural talvez não goste de uma área ou outra área relacionada à agricultura familiar, mas tem uma predisposição a mexer com tecnologia, a utilizar as ferramentas e a ter domínio das ferramentas, né? E aí eu acho que também tem que haver uma reflexão de que esse trabalho da comunicação, ele é tão importante quanto as outras etapas de trabalho dentro de uma cooperativa. E muitas vezes, às vezes, é como se isso não tivesse tanta importância assim, né? Mas eu acho que a partir do momento que a gente vê os resultados,
desse trabalho de comunicação, e a gente consegue visualizar esses resultados com relatórios que o próprio Facebook faz, que o próprio Instagram faz, o número de visualizações, a gente vê realmente que a gente consegue atingir muita gente nas redes sociais e pessoas que têm um poder de compra, pessoas que têm uma certa influência para que o trabalho da cooperativa continue. Eu acho que é isso. Bacana, Sara. Fábio, você quer fazer uso da palavra, trazer suas considerações finais aqui para esse momento rico nosso? Perfeito, gente. Eu acho que, rapidamente, um minutinho, acho que trazer para vocês também, pessoal, uma realidade, né, de tudo isso que a gente está falando, né, desde o contexto da rastreabilidade, da organização das cadeias, da organização produtiva, de organização das comunidades, né? Então, hoje, a gente aqui na Cooperativa Grande Sertão, né, que está localizada aqui no norte de Minas, Montes Claros, né, faz parte também do núcleo do Pequi, faz parte também da Central do Cerrado, são parceiros da Unicapes, enfim. E a gente iniciou essa experiência lá na década de 90, né, de organização das comunidades, com esse trabalho do associativismo e o cooperativismo, né. Hoje, graças a Deus, graças ao trabalho, né, que a gente realizou nesse contexto, a conservação dos biomas, a conservação do cerrado, sempre tendo como pauta, né, a defesa das comunidades tradicionais, do extrativista, e hoje a gente conta, né, com a capacidade de produzir vários tipos de alimentos, né, vários tipos de produtos, muitas pessoas envolvidas, né, estamos com 287 cooperados, né, um número enorme de mulheres participando, mulheres ativas, produzindo lá raspa de buriti, fazendo óleo, entregando aqui para a cooperativa, né? Então, isso, né? Deixando a minha fala final, trazendo essa experiência, porque eu vi muito no chat aqui, muita gente questionando essa questão, né? Da como se fazer, né? Essa coisa da organização dessa, vamos chamar de cadeia de valor, né? Como se dá essa organização da cadeia de valor. Então, não é fácil, é um processo difícil, é trabalhoso, mas é muito gratificante se envolver nesse trabalho, né? E quem está pensando aí, né, em organizar a sua comunidade, eu acho que o momento é esse, né? Acredite, né? Tem pessoas envolvidas, esses potenciais existentes, né? Vá em frente, siga isso tudo aí que o Luiz trouxe, muita coisa interessante, o Fabiano, muita coisa interessante, a Sara, né? Eu acho que é muito legal isso tudo. Ou seja, fizemos uso de tudo isso que está sendo falado nesse momento para que a cooperativa esteja sobrevivendo nesse momento de hoje, tá? Deixo aqui meu abraço para todo mundo, né? Uma satisfação. E à disposição, a gente está à disposição aqui para, inclusive, encaminhar óleo de buriti, né? Alguém pediu óleo de buriti aqui no chat, o baru, o pequi, né? A gente encaminha, gente. Pode fazer contato com a Grande Sertão ou com a Central do Cerrado, que a gente encaminha isso aí para vocês, tá? Um grande abraço para vocês. Bacana, Fábio, obrigada. Fabiano, quer fazer suas considerações finais? Quero agradecer o convite ao WWF, Unicafes, Central do Cerrado, tá? Obrigado, Maíra e Luiz, tá? Pelo convite, foi de fato um prazer poder compartilhar, né, um pouco e receber também, assim, agradeço, né, cada um e cada uma que predispôs a estar aqui fazendo as contribuições, são perguntas riquíssimas, viu? Que bom, assim, sabe, esse estímulo, que bom que nos faz, né, pensar e trazer alguns elementos que talvez, inclusive, não foram abordados. Então, muito obrigado pelas contribuições. Eu espero, de uma historinha, né, que me vem aqui na cabeça, que um professor, de fato, um professor muito importante, e ele tinha um aluno, né, um tanto quanto arrogante, o aluno convidou o professor para poder assistir uma brilhante palestra que ele faria naquele dia, inclusive sobre o tema de pesquisa dele. O professor era, inclusive, orientador dele, e ao final, né, o aluno empolgado fez a palestra e tal. Ao final, perguntaram para o professor, né, qual que é a avaliação dele da palestra, já que era um aluno dele e tal. Ele falou: hoje eu ouvi muitas coisas importantes e interessantes. Não, eu ouvi coisas novas e interessantes. Aí ele falou: tá, mas e aí? Ele falou: pena que as novas não eram interessantes e as interessantes não eram novas. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês, né? Sabemos da vasta experiência de ver Paulo aqui, né, com uma larga experiência que poderia estar
tranquilamente aqui, né, ministrando as várias disciplinas, todos, né, com uma trajetória invejável, e é um prazer poder compartilhar com vocês. Agradeço, assim, havendo dúvidas ainda, me coloco à disposição para poder sanar. A formação de preço, na minha avaliação, ela é um ponto, assim, tão elementar, ela é tão elementar dentro de uma organização, que depois disso, assim, nós temos tantas outras coisas, assim, aí a gente chega, de fato, a um estudo de viabilidade, que vocês vão perceber que a formação de preço é só um pontinho ali, sabe? Que tem vários outros elementos que, de fato, a gente precisa compreender. Claro que para isso é um processo também de amadurecimento, é um processo, é uma caminhada, né? Sabemos das várias outras, Sara traz o elemento da comunicação, o quanto a comunicação é importante hoje. Nós vivemos hoje principalmente nesse momento agora, né, de home office, de muitas lives, a comunicação que nós fazíamos de forma muito presencial, essa comunicação está virtual, então, de fato, é um toque muito importante que nós, enquanto rede, que nós possamos, de fato, utilizar mais, né, a tecnologia está aí, é inevitável esse avanço da tecnologia, né, então nós efetivamente precisamos extrair o que a tecnologia pode nos oferecer de melhor, para dar visibilidade, né, para mostrar para outras pessoas. Existe um público, efetivamente, que valoriza, que quer comprar produtos do extrativismo, produtos que efetivamente valorizam os biomas em pé, né, de forma geral. Então, a tecnologia vem para poder fazer isso e vem também para mensurar, para nos trazer elementos mais sólidos, efetivamente, né, que é o que mais hard, como eu gosto de brincar, que são os elementos, né, que estão ligados, de fato, mais aos números, né? A formação de preço é um desses elementos, o estudo de viabilidade, o ponto de equilíbrio, são todos esses elementos que eles são, na minha avaliação, né, de fato, são muito importantes para a gente ter organizações saudáveis e, para além das organizações, para a gente ter, de fato, pessoas saudáveis dentro das organizações, porque é importante, o planejamento é um outro elemento que vai facilitar um pouco mais, entendendo que o planejamento ele é dinâmico, né? A formação de preço é dinâmica, não existe uma formação de preço estática, eu faço hoje e ela vai servir para daqui 1 ano, 2 anos, não, existe toda, as variáveis vão se alterando e vão influenciando nesse meio onde nós estamos inseridos, entre elas a formação de preço. Então, é importante dar atenção também, tá, a esses elementos, e agradeço muito a oportunidade de compartilhar um pouco com vocês e também receber as várias contribuições. Muito obrigado. Obrigada, Fabiano. Queria chamar a Sara, então, para fazer as suas considerações finais, núcleo do Piqui, trazendo aí toda a tua bagagem, experiência, tá bom? Duas Saras aí, você, né? Sara. Duas Saras. Então, eu quero agradecer a toda a organização, tá? Aprendi muito, acho que aprendi, assim, mais do que eu pude oferecer. Então, assim, vamos lutar pelo Cerrado em Pé, né? Cerrado que a gente quer vivo. E essa rede aqui, ela é uma dessas motrizes para isso. As comunidades, elas são importantíssimas nesse processo. Além das comunidades, todos os técnicos, né? Os pesquisadores. Então, costurar essa grande rede, essa grande teia em prol do nosso Cerrado vivo, do Cerrado em Pé, tá? Porque sem ele não há agricultura, tá? Não há pessoas, né, que moram aqui na região do Cerrado. E de outros biomas também, eu falo do Cerrado porque eu sou do Cerrado, né? Então, quero agradecer, tá? Muito obrigada. Gente, então quero desejar boa noite para todos vocês, todos e todas que estão presentes aqui até agora. Mais uma vez, o encontro ele foi gravado, vai ser disponibilizado lá na nossa plataforma do curso, para vocês poderem assistir de novo, para quem não esteve presente poder participar também. Para nós que estamos aqui pensando, né, construindo esse curso, esse encontro só prova de que o conhecimento acerca desses temas, ele tá aqui nesse meio, né, ele não está só entre os professores, os especialistas, ele está em cada um que está lá lutando aí, né, construindo, lutando, né, para o Cerrado em Pé, para a nossa natureza, para o nosso meio ambiente, para a nossa vida de forma mais sustentável, para uma economia mais justa e sustentável, né? Muita alegria estar com vocês nesse momento. Esse fórum de debates foi um fórum muito rico. Quero imensamente agradecer a cada um que participou e contribuiu aqui, perguntando, respondendo,
né, contribuindo com o debate. Queria convidar vocês a estender esse debate que aconteceu aqui no chat lá para o fórum de discussões, e aí a gente poder estar incluindo cada vez mais pessoas lá. Cada um de vocês tem muito a ensinar e tem muito a aprender, cada um de nós, né? Tem muito o que ensinar e tem muito o que aprender. E o fórum de debates lá na nossa plataforma, embora seja uma plataforma de ficar escrevendo, né, como se fosse um WhatsApp, um grande grupo de WhatsApp, é o espaço que a gente tem lá para poder estar fazendo essas trocas. Anotem já na agenda de vocês, dia 2 a gente vai ter mais um encontro como esse, para a gente estar debatendo aqui os conteúdos do módulo 2, que vocês já vão encontrar aí na plataforma a partir dessa semana, né, da semana que vem. E até breve. Continuem participando do curso, continuemos construindo aí um cerrado mais forte, mais sustentável, e vamos continuar na nossa labuta. Um abraço, bom rever vários de vocês, bom encontrar aqui, ver as carinhas, né? A gente fica vendo lá na plataforma o nome de vocês, bom ver, né, que por trás de cada nome tem um rosto, por trás de cada rosto uma história, e sigamos. Um abraço. Obrigado, WWF, Núcleo do Piquiri, Central do Cerrado, Unicafes, UNB, pela parceria, pela construção conjunta. Obrigada a todos os professores que construíram o conteúdo, né, desses encontros até agora e dos que vão estar participando aí das próximas aulas. E bora para frente. Até breve, gente. Tchau, um grande abraço. Tchau. Obrigada. Bom revê-los, vê-los e revê-los. Não, pessoal, obrigado aí, boa noite. Tchau! Boa noite, galera! Tchau, pessoal. Boa noite. Ya será. Será me tirar?